Então somos obrigados a nos ajoelhar para os liberais para sempre? E qualquer oposição a isso é proibida ou é fascismo? Alguém pode me responder? Claro. Eu te respondo, Renato, com um dos caras, um dos meus autores favoritos, que é um americano da segunda metade do século XX, chamado John Rawls. E o Rawls, ele faz uma distinção que eu acho que é o ponto que está te deixando aflito aí, entre o liberalismo político e o liberalismo ideológico. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é o seguinte: existe uma coisa que está acima, que está no nível da Constituição, que é o liberalismo político. E aí tem uma segunda coisa, que é o liberalismo ideológico. É claro que a origem do pensamento é a mesma, mas a ideia do liberalismo político, que é a ideia que está na base de uma democracia liberal, é a seguinte: todos somos iguais perante a lei. Todos somos cidadãos. Todos temos o direito ao voto, todos temos o direito de nos candidatarmos, todos temos... Então, se você acredita nessas ideias, todos temos autonomia para pensar, para nos debruçarmos sobre os problemas da sociedade, para chegarmos às conclusões que queremos, que chegamos, por conta do caminho que o nosso cérebro tomar, por conta do caminho das pessoas que encontrarmos e vierem a nos influenciar. Então, a questão que o liberalismo se põe quando o liberalismo vai desenvolver um regime, e o regime político do liberalismo é a democracia liberal, quando o liberalismo vai se propor a construir um regime, o que ele vê é o seguinte: bem, se eu estou partindo do princípio de que as pessoas serão necessariamente diferentes, que cada pessoa será única, que cada pessoa terá direitos políticos plenos, que todos seremos tratados da mesma forma de acordo com a lei, então eu não posso exigir que todas as pessoas sejam ideologicamente liberais. Então existem dois níveis. Num nível, o liberalismo político se vira e fala: todos serão iguais perante a lei, e a partir daí, como todos são iguais perante a lei e todos são pessoas independentes pensando por conta própria, eu não posso impor ideologia a cada cidadão. Então, o liberalismo, enquanto ideologia, se põe no mesmo nível do socialismo democrático e do conservadorismo democrático. E todos disputam eleições de igual para igual, dentro do regime liberal. Porque a natureza do regime liberal é que todos seremos independentes. Então, se a natureza do regime liberal é que todos seremos independentes, o que o regime liberal jamais pode exigir é que todos sejam liberais. Entendeu? Então, conservadores democratas e socialistas democratas que não são liberais poderão disputar de igual para igual e, em geral, chegam a governos. Aliás, em geral, chegam a governos com mais frequência do que liberais. Então, a diferença, a maneira como o Rawls resolve esse problema que você está vendo é essa. Você quer viver num regime liberal. Você não precisa ser liberal para viver no regime liberal. É isso. Existe uma distinção entre democracia liberal como um regime em que todas as ideologias podem participar, desde compatíveis com a democracia, de você ser liberal democrata do ponto de vista doutrinário. Eu acho que é um pouco essa a ideia. Deixa eu fazer um merchan aqui do negócio que eu estou escrevendo. Não sei se dá para aparecer aqui, que tem uns quadradinhos, entendeu? Que você tem aqui uma extrema direita, você tem aqui uma extrema esquerda. Na extrema direita você tem os reacionários religiosos, você tem os fascistas. Do lado de cá você tem um tipo de comunismo nacionalista e um tipo de comunismo que o que eu chamo de cosmopolita, tá? E aqui você tem uma direita moderada, um centro, que pode ser direita ou esquerdo, e uma esquerda moderada. Esse pedaço aqui onde está a moderação, que tem esquerda, direita e centro, isso aqui é o regime democrático liberal. É isso que a gente defende, isso aqui. Quando a gente está metendo pau no fascismo, a gente está metendo pau nesse pessoal que está do lado de cá. Quando a gente mete o pau, às vezes, em extrema esquerda, que elas não têm muito hoje em dia, é do lado de cá. Então é assim, aqui cabem, por exemplo, na direita moderada, tá quem? Tá um cara feito Kassab, tá boa parte do centrão,
tá? No centro eram os tucanos, antigamente de maneira mais clara, mais o PSDB. Aqui na esquerda moderada você tem PT, tá? Só para dizer umas coisas assim mais óbvias. Na esquerda nacionalista era um cara feito o Brizola, tá? No conservadorismo você tem os caras que eram esses estatistas do regime militar, tá? Você podia ter Getúlio Vargas na época do Estado Novo, tá? Juscelino Kubitschek era uma versão light do conservadorismo estatista. Você tem o conservadorismo societário, que é tipo Gilberto Freire, que é o tipo de conservadorismo mais que você encontra no centrão de costumes, mas que é compatível com a democracia, que é antigolpista. Estão entendendo? Então, o que o Pedro está dizendo é que isso aqui é a democracia liberal. Mas você, dentro da democracia liberal, também tem uma corrente ideológica que é o liberalismo democrático. Mas o regime é maior, tá, do que a doutrina. Porque enquanto a ideologia liberal-democrática disputa o poder partidariamente com o movimento social, o regime democrático liberal comporta que outras ideologias, a esquerda e a direita, também compitam, inclusive contra si próprio, tá? e ocupem o poder. Desde que tenha, enfim, eleições limpas, iguais, decentes, auditáveis. Tá? Então, é um pouco essa ideia que a gente está discutindo, que tá discutindo aqui. Então, quando a gente está falando então, estamos fadados a ficar nos braços dos liberais? Não, até porque os liberais, o último liberal que teve no poder, acho que foi Fernando Henrique. O único. Entendeu? Então, não tem... Até porque eles estão no meio... existe uma tendência a eles ficarem meio esmagados. O que os liberais, em geral, fazem é tentar pressionar os governos do dia, se for de direita, para ir mais para a esquerda, e se for de esquerda, para ir um pouco mais para a direita, porque eles estão no meio, né? Ficar fazendo pressão, porque eles próprios não têm força política. Tem aquela frase de Lord Keynes, que eu gosto muito de repetir, porque ela é muito boa e se aplica ao Brasil, que Lord Keynes, em determinado momento, muito deprimido, percebeu que, diferentemente do que tinha sido em todo o século XIX, o Partido Liberal Britânico estava deixando de ser o partido, uma das duas forças do bipartidarismo britânico, porque os trabalhistas estavam ascendendo. Uhum. E aí, nos anos 20, o Keynes, que era economista-chefe do Partido Liberal Britânico e um dos mais influentes nomes do pensamento liberal na Inglaterra, Lord Keynes se vira e fala, bem, talvez o consolo seja que o destino dos liberais no Reino Unido passará a ser oferecer quadros para os conservadores, porque não tem ninguém competente lá, ou então oferecer ideias para os trabalhistas, porque não tem nenhuma ideia lá. E às vezes eu olho, sabe, o seu Christian, para o Brasil, e a impressão que eu tenho é que o Brasil funciona meio que assim. Os liberais do Brasil não conseguem voto o suficiente, mas estão lá dando quadros para os conservadores e ideias para os socialistas. As melhores ideias do governo Lula são todas ideias que vieram dos liberais a partir do Bolsa Família. Eu queria trazer mais algumas... Só fazer uma última observação aqui no meu merchan, do artigo que eu estou escrevendo. Aliás, o que é o seguinte... diz aqui, Christian, desenrola essa planilha aí. Ele trouxe o entendeu ou quer que eu desenhe, né? Por isso que eu estou com isso aqui. Não, mas é fácil, não precisa ficar tão pertinho, não. É que é o seguinte, no tempo da globalização, que tem o cosmopolitismo e tem a hegemonia liberal, digamos assim, a direita e a esquerda convergem para o centro, entendeu? Para esse centro liberal, e elas próprias vão se tornando mais liberais. Então, você tem uma direita liberal e você tem uma esquerda cosmopolita. Por exemplo, essa esquerda que a gente fica falando que é identitária, ela tem, quer dizer, não o extremo, mas ela tem, ela aliás, recebe muitas críticas por supostamente ser neoliberal, né? Mas tem uma coisa que é focada no indivíduo. Por isso que eu falei também de terceira via e tal, etc. Né? Então, você tem uma convergência para o centro e um esvaziamento dos extremos, tanto da extrema-direita como da extrema-esquerda. Quando você tem um advento de uma era de nacionalista, particularista, de medo, de tudo isso que a gente está vivendo hoje, que tem que ter uma coisa desglobalizante e particularista, que você tem uma fuga do centro. Então, você tem o quê? Você tem o ressurgimento da direita, com força, o ressurgimento da extrema-direita, com menos força, mas depende do contexto. Você tem uma força da direita, mas também da esquerda. Você vai dizer, da esquerda? Mas a esquerda está apanhando em todo lugar. Está apanhando porque ainda é a esquerda da globalização. Não é essa esquerda que vai aparecer provavelmente por aí, que é nacionalista. E eu não sei se esse partido de esquerda, da Alemanha, que está aparecendo agora pequenininho, eu não sei, não tive tempo de estudar, não corresponde a esse tipo de esquerda nova pós-globalização. É puro Mélenchon.
Ah, então pronto, é isso aí. Puro Melanchon, são contra a OTAN porque a OTAN é um projeto globalista. É isso. Querem botar Então. no nível máximo de riqueza, ninguém pode passar daquele nível. Querem reestatizar todo o país. Então, é puro radicalismo de O futuro esquerda. da esquerda é essa esquerda nacionalista. Por que não necessariamente radical, mas assim, por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está vivendo com o colapso das instituições multilaterais, né, de ONU, todos os fóruns multilaterais estão sendo jogados no lixo, a OMC, tudo está sendo jogado no lixo. E agora, então, com o governo Trump, virou o sistema. Né? Então, todo mundo vai recorrer ao quê? A tentar se fechar em si ou tentar criar mecanismos Se criou uma internacional reacionária barra fascista, gente. Então, o que vai acontecer? Os europeus vão ter que contar consigo próprios. Aí você vai ter a reação. É muito capaz do Trump conseguir o que a globalização não conseguiu, que é unificar a Europa. Lembra que a gente não conseguiu criar uma Constituição Europeia? Entendeu? E aí você vai criar essas reações em todos os países. Porque uma hora ele vai chegar no Brasil também, se não é essa semana, vai ser semana que vem. Vai dar uma porrada no Supremo Tribunal Federal, vai dar uma porrada no Lula, vai apoiar, né, o Bolsonaro contra o processo. Né? Então, isso já aconteceu na Colômbia, aconteceu no Panamá, aconteceu toda vez que eu venho aqui eu fico falando disso. Né? Ele fica incentivando isso e ele só respeita pessoas fortes. Ele acabou de dizer o seguinte, eu acabei de ler, o governo Trump não vai querer mudar regimes autoritários. Ele não está preocupado com o Maduro, ele está preocupado com o Lula. Ele não está preocupado com os regimes, ele quer lidar com os seus autoritários porque ele é autoritário, o Trump. Então ele vai criar uma esquerda que também é anti-globalização. Então esse é um trend que não chegou aqui ainda com força, mas é questão de tempo, cara.